E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E vamos continuar falando a respeito de regressão linear. No vídeo anterior a gente viu como a regressão linear ela acontece, né, o processo de aprendizado dela. E assim, a gente chegar realmente na regressão linear correta, né, no melhor modelo de regressão linear. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais em relação à parte matemática, né, desse modelo, onde a gente vai chegar nas fórmulas de beta 0 e beta 1, né? Então, supondo que, por exemplo, eu tivesse que fazer esse modelo na mão, a gente vai ver como eu poderia chegar em uma fórmula em que eu já chegaria direto no valor ideal de beta 0 e beta 1, sem precisar fazer todo aquele processo computacional, certo? Então, as fórmulas já estão aqui um pouco, né, dando um spoiler para vocês. Parece algo bem complicado de entender, mas calma que a gente vai ver como a gente consegue chegar nelas, tá bom? Então, bora lá. Nosso objetivo é localizar o melhor beta 0 e o melhor valor de beta 1 por meio de uma única fórmula, né? E bem, o que seria esse melhor valor de beta 0 e beta 1? Bem, como a gente já viu, é quando eu tenho uma inclinação zero, né? Quando eu faço aquela derivada parcial em relação ao beta 0 e o beta 1, essa derivada parcial ela dá zero, né? A inclinação fica igual a zero. E para isso acontecer, a derivada tem que zerar também, certo? Então, a gente pressupõe que para eu estar no meu valor de beta 0 ou beta 1 ideal, a derivada deles tem que dar igual a zero, certo? Então, o meu beta 0 ideal, eu vou ter que a derivada parcial em relação a beta 0 vai ser igual a zero, e o meu beta 1 ideal, a derivada em relação ao beta 1 também vai dar zero. E aí a gente vai trabalhar com cada uma dessas fórmulas, tá? Primeiro vamos trabalhar com beta 0. Bem, a gente já sabe qual o resultado dessa derivada, tá? A gente viu isso no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu sugiro que você dê uma olhada, tá? Para entender como é que a gente obtém essa fórmula, certo? E aí, tá aqui a fórmula da derivada igualada a zero. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, esse 1 sobre m, ele vai para cá multiplicando, né? E acaba se anulando com esse zero, certo? E aqui eu abri o meu somatório, certo? Eu tirei o símbolo de somatório e expandi ele, tudo bem? Bem, e aí o que é que a gente vai fazer, né? Agora a gente vai trabalhar com alguns isolamentos. Por exemplo, o beta 1, ele sempre vai aparecer multiplicando um x. Então, por exemplo, beta 1 aparece aqui multiplicando esse primeiro registro de x. Depois vai aparecer um beta 1 vezes x, ela é 2 aqui. Lá na frente, beta 1 vezes x, 3, até chegar no beta 1 vezes xm. Então eu posso botar esse beta 1 em evidência e eu vou ter isso aqui, né? O beta 1 multiplicado pelo somatório de todos os x, certo? O beta 0, ele aparece isolado, ele é uma constante. Mas vocês concordam que ele vai aparecer m vezes? Porque ele vai se repetir aqui nesse termo, né? E o somatório, ele m vezes, né? Ele vai até o m, né? Então, eu posso reduzir o beta 0 aqui para m vezes beta 0, tá? E os y não tem muito o que eu fazer, né? Eles são termos isolados. Então, eu apenas juntei aqui o somatório de y, tá? E eu coloquei o menos aqui para fora para a gente ter um somatório bonito aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora é dividir todos esses termos por m, tá? A partir do momento que eu faço isso, vocês concordam que aqui eu vou ter a soma de todos os meus x dividido pela quantidade de x que eu tenho. E isso é basicamente a média, tá? A média a gente simboliza com x barrado, tá? Então, o que eu tenho aqui, onde eu estou passando o mouse, é a minha média de x, tá? E aí eu posso simplificar para esse valor. Aqui, se eu tiver m por m, vai virar 1, né? Então fica só o beta 0. E aqui é a mesma coisa, eu tenho um somatório de y dividido pela quantidade de y que eu tenho. Então eu posso simplificar esse termo aqui para y barrado, né? Que é a minha média de y. E isso tudo igual a zero. Bem, eu já tenho um beta 0 isolado aqui, tá? Porque a partir do momento que eu dividi todo mundo por m, né? Eu deixei o beta 0 sozinho. Então eu posso isolar o beta 0 aqui e eu vou ter uma fórmula para encontrar o beta 0. Então, aqui eu tenho que beta 0 é igual a média de y menos beta 1 vezes a média de x. Lembrando que o y é as respostas, né? É o valor de aluguel, se a gente for pegar o nosso exemplo original. E o x são os nossos valores de metros quadrados, né? Então, essas são informações que eu tenho, né? E aí, eu tendo um beta 1, eu consigo chegar na fórmula do beta 0. Tá, Yuri, mas para encontrar o beta 1, como é que eu faço? É isso que a gente vai fazer agora. Bem, para encontrar o beta 1, a gente sabe que o nosso beta 1 ideal é quando eu faço a derivada parcial em relação a beta 1 e ela dá igual a zero, certo? E aí eu coloco aqui a fórmula, que a gente também deduziu essa fórmula no vídeo anterior, certo? E aí a gente iguala a zero, certo?
que eu vou fazer? Novamente, é o 1 sobre m aqui, ó, que tá multiplicando todo esse somatório. Ele vai multiplicando o zero ali, então ele se anula, certo? E eu vou tirar o símbolo de somatório e eu vou expandir ele, certo? Então eu fiz aqui a expansão do termo de somatório, ok? O que eu vou fazer agora em seguida é distribuir o x, tá? Vocês podem ver que cada termo desse vai ter um x multiplicando ele, né? Que nem acontece aqui no x1 e no xm. Então o que eu vou fazer é apenas distribuir. Então o x1 ele vai vir multiplicando beta 0, o x1 vai vir multiplicando beta 1 vezes x1, por isso que fica beta 1 x1 ao quadrado, e o x1 vai vir multiplicando y1, tá? E o mesmo se repete para cada termo até chegar no xm, tá? Mesmo padrão, ok? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, vamos trabalhar com aquela ideia de agrupar as coisas, certo? Então, se eu pegar meu beta 0, tá? O beta 0 ele sempre vai estar multiplicando um x. Então aqui, ó, vai ter beta 0 vezes x1, aqui vai ter beta 0 vezes x2, até chegar no beta 0 vezes xm, tá? Então eu posso botar o beta 0 em evidência, aqui dentro eu vou ter o somatório de x, tá? Vamos fazer agora o beta 1, tá? O beta 1 ele também sempre vai estar multiplicando um x, só que esse x vai ter elevado ao quadrado, né? Então eu vou ter beta 1 vezes x1 elevado ao quadrado, aqui na frente vai ter beta 1 x2 elevado ao quadrado, até chegar no beta 1 vezes xm elevado ao quadrado. Então eu posso botar o beta 1 em evidência, eu vou ter beta 1 multiplicando, né, o somatório de x em que cada x vai estar elevado ao quadrado, ok? E para finalizar, o termo y vezes x, né, não tem como a gente fazer muita coisa, porque são valores, né, não tem uma constante que eu possa isolar, certo? É uma variável assim, tipo beta 1 ou beta 0 que eu posso isolar elas, né? Então, eu apenas agrupo eles aqui, que nem eu fiz na passada só com y, certo? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, vamos dividir todos os termos por m, tá? Fazendo essa divisão aqui por m, eu vou ter aquela mesma situação, né? Eu vou ter somatórios de x dividido pela quantidade, eu posso simplificar para a média de x, tá? Aqui não tem muito o que eu fazer, porque eu tenho o quadrado de cada x, então não tem como simplificar para uma média, tá? Então o que eu fiz foi apenas simplificar para um modelo de somatório, tá? Então tem beta 1 sobre m vezes o somatório de x e elevado ao quadrado, certo? E aqui desse lado também é a mesma coisa, não tem muito o que eu fazer, não tem como simplificar isso, certo? Então eu voltei para o símbolo de somatório. Bem, trazendo isso para cá, o que a gente vai fazer agora é substituir o beta 0, tá? A gente calculou o beta 0 dois slides atrás, né? A gente sabe que beta 0 é igual a média de y menos beta 1 vezes x barrado, né? E aí eu faço a substituição aqui, e aí eu vou ter y barrado menos beta 1 vezes x barrado, tudo isso multiplicando x barrado. E aqui o resto da função, né, da fórmula que a gente já está deduzindo, tá? E aí o que eu vou fazer, eu vou distribuir o x barrado, então esse x barrado vai vir multiplicando o y barrado, e esse x barrado vem multiplicando beta 1 vezes x barrado, por isso que fica beta 1 x barrado ao quadrado, ok? O que eu vou fazer agora é isolar o beta 1, tá? Lembrando que a gente quer chegar no beta 1 igual a alguma coisa, então eu vou isolar o beta 1, tá? Então eu botei o beta 1 em evidência, então ficou beta 1 vezes o x menos x barrado ao quadrado aqui, e o beta 1 vezes 1 sobre m, o somatório desse termo aqui, tá? O x barrado vezes y barrado e esse outro somatório aqui, que eles não tem nada a ver com beta 1, né? Eles não tem nenhum beta 1 multiplicando aqui, eu jogo pro outro lado da igualdade, tá? E aí, se vocês perceberem, eu agora só tenho x, y e beta 1 eu não tenho mais beta 0, então o x e o y eu tenho, porque são as informações, né? O y é o valor de aluguel e o x é o tamanho dos apartamentos, né? Então eu tenho esses valores, então eu consigo chegar numa fórmula com beta 1. Então basta eu jogar esse termo aqui que está multiplicando beta 1 para cá, dividindo, né? Então eu consigo chegar nessa fórmula, tá? Para ficar mais simplificado, a gente multiplica em cima e embaixo por y, tá? Porque aí eu vou chegar nessa fórmula aqui mais bonita, né? Vamos dizer assim, certo? Então uma forma de eu chegar no beta 1 é fazer o somatório, né, de todos os meus x e y respectivamente, né? Subtrair de m vezes a média de x e a média de y, né? A multiplicação aqui. Pegar isso e dividir pelo somatório de cada x elevado ao quadrado, né? E subtraindo isso por m vezes a média de x elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, eu chego no valor de beta 1. Eu tendo beta 1, eu faço aquela fórmula para encontrar o beta 0. E aí eu já consigo chegar na minha regressão linear ideal, né? Eu consigo, na mão, né, chegar nesse valor, vamos dizer assim, ok? Bem, uma curiosidade é que, paralela a essa fórmula, existe essa outra fórmula para eu calcular o beta 1, nesse caso, da regressão linear univariada, certo? Mas aí tem um detalhe, né? Essa é uma fórmula alternativa, certo? Um outro detalhe também é que demonstrar como eu saio dessa fórmula da esquerda e chego nessa da direita é muito pouco intuitivo, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como dessa fórmula da direita eu chego nessa da esquerda, né? Só para mostrar que realmente essas duas fórmulas são iguais
e vocês entenderem isso, né? E não ficar algo que eu só joguei na tela para vocês, tá bom? Então a gente vai fazer essa dedução para apenas vocês verem que essas duas fórmulas, elas dão certo, tá? Qualquer uma delas duas dá para eu chegar no valor de beta 1. Então bora lá. Peguei a fórmula aqui. O que eu vou fazer é apenas expandir esses termos que estão dentro dos somatórios. Então aqui em cima eu fiz a propriedade associativa, né? Então xi multiplicou yi, o xi multiplicou y barrado, o x barrado multiplicou yi e x barrado multiplicou y barrado, certo? Só expandir aqui, ok? E embaixo eu apliquei o produto notável quadrado da diferença de dois termos, né? Que eu vou ter o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Como já tinha esse produto notável, a gente aplicou aqui já para ter a fórmula bonita no final, tá bom? E aí o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai distribuir esse símbolo de somatório, tá? Eu posso fazer isso porque, enfim, aqui dentro eu tenho vários mais e menos, né? Propriedades de adição e subtração, então eu posso meio que distribuir esse símbolo de somatório, tá? Então apenas o que eu fiz foi aplicar o somatório dentro de cada termo desse, certo? E os termos que eram constantes, como por exemplo aqui o caso do x barrado e do y barrado, aqui embaixo 2x barrado, eu já deixei fora do somatório, ok? Bem, tá aqui a mesma fórmula de antes, só pra gente ter uma visualização maior, né? E aí o que eu vou fazer? Pronto, aqui eu vou fazer o seguinte. Esse termo aqui, ó, que eu tô passando o mouse, tá? O do y barrado. E esse termo aqui do x barrado, eu vou pegar eles dois e cada um deles eu vou pegar e vou multiplicar por m sobre m. Eu posso fazer isso porque m sobre m é igual a 1, né? Então eu não tô alterando a matemática aqui do negócio. Já embaixo, no termo central, eu vou também fazer a mesma coisa. Em cima e embaixo m, vou multiplicar esse termo, tá? O somatório de x barrado e y barrado vira m vezes x barrado e y barrado. Porque, enfim, esse somatório ele se repete m vezes, né? Então eu vou ter x barrado e y barrado m vezes, tá? E a mesma coisa em caso embaixo para o x barrado ao quadrado. Eu vou ter o x barrado ao quadrado m vezes, porque o somatório vai até o m, tá? Então eu posso simplificar o somatório para m vezes x barrado elevado ao quadrado, ok? Bem, se vocês lembrarem, né, o que a gente já utilizou é a média, né, o x barrado, por exemplo, ele é o somatório de todos os meus x dividido por m, que é o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o somatório de todos os x dividido por m aqui, e eu tenho o somatório de todos os y dividido por m aqui. E aqui embaixo também, o somatório de todos os x dividido por m. Então eu posso simplificar isso para a média de x, tá? E aí eu chego, né, nessa fração, tá? Se eu aplicar os cortes, né, aqui em cima eu posso cancelar esse com esse, né? Então aqui chai, aqui tome, beleza? Cancela esses dois termos. E aqui embaixo, se vocês perceberem, eu tenho m vezes 2x barrado ao quadrado e m vezes x barrado ao quadrado, né? Então eu posso fazer uma subtração entre esses dois termos, tá? E aí eu chego em m menos mx barrado ao quadrado, tá? E aí eu chego nessa fórmula que é igual a que eu tinha anteriormente, né? E aí a gente vê que essa igualdade realmente existe. Bem, mas qual é o sentido dessa fórmula aqui, né? Bem, é apenas uma forma alternativa de você calcular, mas uma curiosidade é que aqui em cima eu tenho a fórmula da covariância entre x e y, tá? A covariância, ela é como se fosse a matemática, né, em que eu vou avaliar como duas variáveis, né, tão correlacionadas, né, como elas se relacionam entre elas, né? E embaixo eu tenho a fórmula da variância para o x, tá? Que ele mede como é que tá a dispersão, né? A variância ela vai mais ou menos medir o quanto tá ali mais ou menos a média, né, de distância do x para o seu valor ideal, certo? E aí, basicamente, essa é o que a fórmula tá descrevendo pra gente, certo? Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a covariância e variância, isso aqui é apenas um complemento a título de curiosidade, certo? Então, resumindo, né, pra gente fechar o vídeo de hoje, para eu encontrar o beta 0 e o beta 1 ideal para eu minimizar ao máximo o meu erro, basta eu utilizar uma dessas duas fórmulas para calcular o beta 1, certo? E a partir do resultado do beta 1 eu consigo chegar no beta 0, certo? E aí eu já tenho a equação perfeita. E é isso, pessoal, para o vídeo de hoje, tá? Eu sei que foi um vídeo praticamente matemática, né? Só para chegar nessas fórmulas, mas é um vídeo bem interessante para a gente conseguir compreender mais ainda como funciona a matemática por trás desses parâmetros. No próximo vídeo, a gente vai ver a regressão linear multivariada, né? Que ela já possui mais variáveis, não se limitando apenas a uma única feature, certo? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.